por Davi. Nesse salmo, ele vai analisar um pouco a respeito da sua conduta, vai nos trazer ensinamentos em relação a isso. Vamos ler o Salmo 101. Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, de engano. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos nessa noite te agradecer por essa oportunidade que estamos tendo de reunidos nesse pequeno grupo, poder dedicar esses momentos em culto ao Senhor e logo após, ó Pai, passar momentos em oração, intercedendo, te agradecendo e te adorando. Queremos pedir a tua bênção por esses momentos que vamos passar aqui. Queremos pedir a tua ajuda e o teu auxílio no entendimento e aplicação da sua palavra. Nós temos ela na nossa língua, podemos lê-la todos os dias. E não queremos, ó Pai, que sejamos apenas leitores da tua palavra, mas que sejamos de fato praticantes, que possamos viver de acordo com o que ela nos ensina. Então, nessa noite, ó Pai, nos dê sabedoria e nos ensine, fale conosco através do teu Espírito e da tua palavra. É o que pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Esse Salmo 101, Davi ele começa ele começa louvando e destacando a bondade e a justiça de Deus. Isso nos remete ao Salmo anterior, o Salmo 100, que estudamos quarta-feira passada. E no Salmo 100 nós somos levados, junto com o salmista, a nos regozijarmos, a nos alegrarmos quando pensamos a respeito da bondade, da fidelidade e da misericórdia de Deus. No Salmo passado, ele começa a celebrar com júbilo ao Senhor, porque grande é a sua misericórdia, grande é a sua bondade. Então, no Salmo passado, o Salmo 100, nós somos levados a nos alegrarmos em Deus, pensando nesses seus atributos, sua graça, misericórdia e bondade. E no Salmo 101, Davi, então, logo no começo, ele nos remete ao Salmo anterior, quando ele canta, ele louva a Deus pela sua bondade. E, tendo isso em vista, pensando a respeito disso, tendo isso em mente, Davi então vai discorrer o restante desse salmo, analisando a sua conduta. Ele olha para Deus, vê que Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, Deus é bondoso, Deus agiu com misericórdia. E aí no Salmo 101, então, ele vai olhar para si e ver como que ele deve então reagir a essa maravilha de Deus. E ele vai analisar o seu procedimento em pelo menos dois aspectos: aspecto interno, digamos assim, que é a relação dele com Deus, e no aspecto externo, a relação dele com os próximos, com o próximo ali da sua época. E logo no versículo 2 ele começa então, do versículo 2 ao 4, ele vai analisar o aspecto, ele vai analisar a sua conduta no aspecto interno, ele em relação a Deus. E logo no versículo 2 ele diz:
Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Essas palavras, perfeição e sincero, são palavras diferentes, mas que remetem ao mesmo sentido, que nada mais é do que integridade. Davi aqui está falando que ele ia buscar a integridade pessoal. Ele ia buscar a integridade no seu relacionamento com a sua família. Ele ia buscar a integridade no seu relacionamento com os outros, nos seus negócios, nos seus afazeres. Ele ia buscar sabiamente o caminho da integridade. Nós temos na Bíblia um exemplo de um homem que foi chamado íntegro, Jó. Deus disse de Jó: Jó era homem íntegro, justo e que se desviava do mal. Então ele tem um exemplo prático do que seria integridade: se desviar do mal, de qualquer forma de mal. E aqui Davi dá o exemplo na própria casa. Ele fala que na casa dele ele ia ter um coração íntegro, ele ia buscar a integridade. Então esse no aspecto interno, esse é o primeiro ponto. No versículo 3, ele destaca um outro ponto a respeito disso. Ele diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E aqui Davi fala então que ele vai evitar colocar coisa injusta diante dos seus olhos. A palavra injusta usada aqui, ela é um pouco mais grave. Foi traduzido como injusta, mas ela tem um sentido de coisa imprestável, coisa vil, inútil. Ele não ia colocar diante dos olhos coisas imprestáveis, coisas inúteis, coisas vis. E nós somos exortados por Davi a tomarmos esse mesmo cuidado. O que nós temos colocado diante dos nossos olhos, o que tem entrado nos nossos lares pela televisão, o que tem entrado na nossa vida pela internet. Hoje o celular está na palma da mão, eu posso ver milhares de coisas deitado na minha cama, sentado na mesa. O que temos colocado diante dos nossos olhos? Davi disse que ele não iria colocar nenhuma coisa imprestável diante dos seus olhos. E por fim, no versículo 4, ainda pensando no aspecto do relacionamento dele com Deus, ele ia atentar para o seu coração. O versículo 4 diz: longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. E na Bíblia nós vemos, e na nossa própria vida nós reconhecemos que de fato o nosso coração é mau, nosso coração é perverso e precisa de constante atenção, de constante guarda, porque qualquer deslize, a nossa velha natureza, o nosso pecado quer tomar o controle, quer aparecer, quer mostrar suas garras. Então Davi, ele ia colocar guardas no seu coração, porque ele sabia que era perverso. Ele diz: longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Depois de analisar esses aspectos internos dele mesmo, dele com Deus, Davi agora vai olhar a sua conduta em relação ao próximo. E nos versículos de 5 a 8, ele vai mostrar pessoas que ele diz que evitaria. Ele manteria distância de certos tipos de pessoas. No versículo 5, ele fala que evitaria ao que calunia o próximo às ocultas, os famosos fofoqueiros, e aquele que tem o coração soberbo, ou os orgulhosos. Depois, no versículo 7, Davi diz que na casa dele não teria ninguém que usasse de fraude, ou os enganadores, ou aqueles que proferem mentiras, não iriam permanecer diante dos seus olhos. E no versículo 8, ele diz que ele destruiria todos os ímpios da terra, porque ele queria limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Então, esses tipos de pessoas, Davi, ele usa aqui uma linguagem
ele era rei, então ele era autoridade, ele era a lei, então ele tinha autoridade de mandar prender, de perseguir, mas trazendo para a nossa realidade, não é algo nosso de hoje. Mas nesse trecho nós somos exortados a mantermos uma certa distância de certos tipos de pessoas. E essa distância não que a gente deva isolá-los, eu conheço algum mentiroso, se ele está numa calçada eu tenho que passar na outra, se ele está perto de mim eu tenho que virar as costas e ir para outro caminho. Não é esse tipo de distância, mas nós precisamos conviver com as pessoas do mundo. Nós somos chamados a brilhar diante das trevas. Não somos chamados a ir para um mosteiro e ficar isolado, ou ir para um monte e morar lá sozinho. Não. Nós vivemos no mundo, precisamos nos relacionar com pessoas, no serviço, na escola, familiares, mas nós somos exortados a manter uma distância saudável desse tipo de pessoas. Não devemos ter, por exemplo, mentirosos, fofoqueiros como nossos amigos próximos, ou com quem a gente vai tirar conselho, tem alguma dúvida, eu vou me abrir, contar meus segredos. Sabe, essa amizade mais íntima, mais sincera, nós somos exortados a evitar esse tipo de amizade com essas pessoas. Porque em 1 Coríntios 15:33, Paulo nos avisa que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, Israel também nos deu um exemplo negativo nesse sentido. Deus mandou que ele expulsasse as nações da terra que Deus tinha prometido dar a eles. Mas nós vemos que algumas nações não foram expulsas. Israel fez acordo com essas nações que posteriormente vieram a ser um grande problema para eles, porque voltaram então à prática da idolatria, então acabou corrompendo a própria lei de Deus dentro do povo de Israel. Então Davi nos dá um exemplo de como nós devemos nos relacionar com as pessoas deste mundo, aquelas que devemos manter uma distância segura. Mas no versículo 6 ele mostra aquelas pessoas que ele buscaria estar próximo, aquelas pessoas que ele teria como seus amigos íntimos. No versículo 6 ele diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Então no versículo 6, Davi ele mostra aquelas pessoas que ele buscaria para ter perto de si, para ser seus amigos, seu companheiro. No Salmo 119 ele volta a falar desse assunto e diz: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Há um outro versículo, eu não sei se é em Salmo ou em Provérbio, mas diz que assim como o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então aquele ditado que a gente ouve bastante: diga-me com quem tu andas e direi quem tu és, tem uma certa sabedoria nisso, porque de fato, com quem nós convivemos, com quem nós andamos juntos, logo a gente começa a conversar da mesma forma, a buscar as mesmas coisas. E por isso Davi disse então que evitaria certos tipos de pessoas, porque ele não queria que a sua conduta fosse corrompida por essas pessoas. Então, irmãos, eu não estou dizendo que a gente tem que cortar relações, não, mas saber conviver. Eu tenho, por exemplo, se meu chefe for um mentiroso, eu tenho que pedir demissão do meu serviço porque ele é mentiroso? Não. Mas eu vou lidar com ele coisas básicas, necessárias apenas, do serviço. Ou mesmo na faculdade, o colega que é fofoqueiro, você vai lidar com ele coisas de escola que você precisa fazer. E sempre dando um testemunho. Quando possível, fale de Cristo. Mas aquela amizade, aquela pessoa que você vai contar os seus segredos, que você vai abrir o seu coração, que você vai buscar conselhos, que sejam de fato aqueles que temem o Senhor.
E Davi, então, ele encerra esse salmo analisando a sua conduta. E hoje, para a nossa oração, que possamos, então, ter em mente o que nós vimos no Salmo 100. As misericórdias de Deus, a sua bondade, a sua graça em nos salvar, a sua graça em nos alcançar. E tendo isso em mente, que possamos buscar no nosso viver diário, de fato, a integridade. Que possamos analisar nossa conduta e que possamos pedir sempre para Deus sabedoria e força, para que o nosso andar aqui neste mundo seja condizente, esteja de acordo com aquilo que nós professamos, com aquilo que nós conhecemos a respeito de Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração antes de passarmos ao nosso momento de oração coletiva. Querido